Educação é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre o projeto Maína. Você conhece? Já ouviu falar? Por isso a gente vai bater um papo com o Edgar, que vai explicar direitinho. Tudo bem, Edgar? Tudo jóia? Então tá bom. Bom, o pessoal tá em casa, me ouviu falando Maína, falou, puxa vida, o que será que é esse projeto? Gostaria de saber mais informações, então manda ver, Edgar. Opa! Você que é o fundador do projeto, né? Oi? Você que é o fundador do projeto. Isso, na verdade, o projeto é da Livre Arte Editora, né? Que Perfeito. fundei junto com uma sócia no meio da pandemia. Puxa vida. Então assim, quando a gente dá para ser doido, não dá para ser pela metade, né? Tem que ser. Tem que ser de uma vez, né? Exatamente. Então, eu lancei o meu livro na época e, junto com o meu livro, fundei a editora. E aí, junto com a fundação da editora, a gente lançou esse projeto literário que é o Maína, que é um projeto literário para mulheres que gostam de escrever, mas que não necessariamente tenham escrito alguma coisa, ou até tem escrito, isso não é só mulher, homem. Sabe aquela hora que a gente escreve, olha assim e fala, tá ruim demais, pega e joga fora. Poxa. Então, assim, para que as pessoas realmente colocassem para fora aquilo que escreve, né? Então, foi nesse intuito que surgiu o projeto. Bom, ele começou no ano passado, né? E é só para mulheres, né, Edgar? Para a gente deixar isso claro, né? São Isso, mulheres que então, nunca escreveram livro, não é? isso. O único requisito é gostar de escrever, gostar de ler e escrever. Porque a gente tem uma premissa de que todas são escritoras, todas têm história para contar. A única diferença é que tem as que escrevem e as que não escrevem, mas todas são escritoras. Então, na primavera do ano passado, né, foi no dia da primavera mesmo, em setembro, a gente iniciou, então, esse projeto. O que é o projeto? Toda semana, um grupo de mulheres se encontra e aí recebem técnicas literárias, tomam aulas de escrita, escrevem, mandam para a gente lê, devolve, avalia, e vai nesse processo ao longo de um ano. Nesse processo, aí elas produzem um conto cada uma. Aí, nesse projeto que a gente iniciou o ano passado, aí agora está resultando nesse livro aqui, 10 Olha só que estações. legal. Tá vendo? Ó, elas estão na capa, né, em ilustração. São São 10 10 mulheres estilos. que até então não tinham escrito nada e agora estão aí publicando um livro. E assim, imagino que sejam 10 estilos, 10 histórias diferentes. Exatamente. E isso é muito bacana, porque nesse projeto a gente teve uma diversidade muito legal, assim, de idade, por exemplo. Tem uma escritora aqui que tem 17 anos, né? E muito interessante e ela fez um conto que, assim, é muito legal, que ela vai crescendo ao longo do conto, sabe? Ao mesmo tempo, tem pessoas que já, por exemplo, tem mulheres que acabaram de se aposentar, sabe? Assim, e aí já tem uma outra perspectiva. Gente de vários lugares, não só daqui de Campinas, né? Tem gente, né, de São Paulo capital, gente do Rio Grande do Sul, gente de Minas. Então, ficou um livro assim muito rico. E esses contos que foram escritos aí pelas mulheres, eles falam sobre o quê? Relações humanas? Como é que é, Edgar? Isso, muitos, né? Isso foi uma coisa muito bacana, que tem gente que fala que escrever é terapêutico, né? É, E acaba sendo mesmo, porque, assim, como é a primeira escrita, muitas delas, né, partiram da própria história. E a partir da própria história foram inventando histórias, né, adaptando. Então, a gente olha que tem legal. muitas histórias que têm a ver com esse feminino no mundo, né, da força feminina, da força da mulher no mundo, né, e com situações muitas vezes adversas, situações complicadas que precisam ser superadas, na nossa sociedade, que é extremamente machista em especial, mas ali, né,
com essa força. E isso está muito expresso nos contos do livro. Olha só que interessante, que curioso o que o Edgar está falando, pessoal, porque assim, os contos eles surgiram primeiramente da história de cada uma das mulheres, né? E depois, evidentemente, que elas começam a viajar, mas tem como base a própria história, né, Edgar? É mais ou menos por aí, né? Fantástico. Exatamente, porque ao longo desse processo de um ano, o grande desafio foi exatamente esse. Foi de fazer com que despertasse nessas mulheres a questão da arte literária. Porque quando a gente, na literatura, tem uma coisa que às vezes que é bom por um lado, mas muitas vezes prejudica a literatura. Que quando a gente vai ler um livro, qualquer livro, é muito fácil, é muito comum a gente associar a leitura ou até a escrita à escola, à academia, né? E aí você acaba lendo e escrevendo só aqui, ó, na cabeça. Você esquece do coração, né? E a literatura é uma arte, como a música, como a Claro. pintura. Então, por exemplo, aquele artista, por exemplo, que é um músico, que toca violão, sei lá, aí ele pensa em algo da história dele, sei lá, ele tá na fossa, né, terminou o relacionamento, ele vai lá e cria uma música, né, e não necessariamente é a história dele, né, que está ali, né, literalmente. Na literatura é isso, poderia ser assim também, né, aconteceu algo na minha vida, muito real, muito concreto, mas agora aqui na hora de inventar uma história, eu invento, eu brinco com isso. E isso acaba, por isso que eu falo, acaba sendo terapêutico até, e vira arte. Então, esse processo todo que a gente fez ao longo de um ano, mais do que escrever, foi de criar artistas da literatura. Então, quer dizer, a primeira edição correspondeu às expectativas. E gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a sua expectativa para a segunda edição, que está chegando aí, né, Edgar? Isso. Então, aí agora, imagina, né? A expectativa para a primeira já era grande, para a segunda, então, aí a gente só, só aumenta. Então, Vai ter alguma coisa de diferente ou não? Vai seguir exatamente como foi a primeira? A gente está vivendo, evidentemente, um momento atípico ainda por conta da pandemia e tudo mais, mas vai ter alguma coisa de diferente ou não? Vai ser exatamente como a primeira, Edgar? não, vai ser melhor. Opa! Aí sim. É, porque tem aquela história, né? Sempre daquilo que a gente faz a primeira vez, né? A gente pode fazer muito bem aquilo que está fazendo pela primeira vez, mas você sempre vai encontrar algo que você fala, opa, isso aqui dá para fazer diferente, dá para melhorar, tal. Então, a segunda edição vai ser tão boa quanto a primeira, mas com essas melhoras, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, um detalhe é que dessa vez a gente vai trabalhar um pouco mais a poesia, né? Que na primeira edição foi mais a prosa, agora a gente vai trazer um pouco mais de poesia. Um detalhe também importante, a gente recomenda muitas leituras, né? Porque assim, não existe escritor, escritora sem ler. É impossível. Impossível. Então, só que aí a gente recomendou na primeira edição. Na segunda edição, a gente vai mandar os livros para as pessoas. Então, as pessoas que vão participar vão receber os livros para ler, né? Vai ter muito mais material impresso, assim, para a pessoa guardar, consultar. Então, vai Que ser legal. bem, bem bacana. Bom, aí o pessoal que está em casa certamente está perguntando, mas e aí, cara, como que faz para se inscrever? Não é? Quem quiser participar deve fazer exatamente o quê? Conta pra gente, Edgar. Então, olha só. Quem quiser participar é bem fácil, você pode se inscrever ou pelo site da LivreArte, que é o www.livrearte.com.br. Ou você pode mandar um WhatsApp para a gente também, que é o 19 97132 7376. E aí você se inscreve, e aí na semana que vem, inclusive, nós vamos fazer várias lives pelo nosso Instagram. Que legal. Pode também seguir o nosso Instagram, né? Qual que é? Fala aí. É o @editora Livrearte. Beleza.
Beleza, então pode seguir o Instagram lá, certamente vai ter todas as dicas, as orientações, né? Isso, tem todas as informações, tem link na bio, tem informações sobre o livro. Quando vai ser a segunda edição, Edgar? Oi? Confirmando para o pessoal quando que vai ser a segunda edição, quando começa? Então, a segunda edição a gente vai iniciar agora no dia 20 de setembro. Ah, tá chegando então. Está chegando já, que a gente sempre inicia na primavera. Esse é Ah, é? do projeto. Ah, é? Por quê, Edgar? Tem muito essa ideia do florescer, né? É, tudo a ver. Do fazer florescer a escritora, até Maína mesmo, o significado de Maína tem vários significados, mas um deles, né, é acender o fogo, né? Então é isso. Então a ideia é sempre essa, né, de da gente fazer florescer, fazer acender esse fogo da arte literária que já existe dentro das pessoas. A gente só puxa para fora. Boa, boa, Edgar. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, muito legal, o seu recado final aí para o pessoal, alguma coisa que você queira falar, por favor, Edgar. O que eu quero, o que eu gosto sempre de reforçar é, é que sim, viu? Olha, todo mundo tem história para contar e que é bem importante botar essa história para fora. Às vezes a gente pensa que botar a história para fora é coisa para quem, sei lá, fez grandes transformações na humanidade ou coisa assim. É que nada. Você botar a história para fora, você transforma o seu mundo ao redor, né? Então, isso é importante demais. Isso muda o mundo de fato. Valeu, obrigado. Sucesso aí para Eu que você. agradeço. Então tá bom. Bom, pessoal, já sabem, né? Até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.